Mas, enfim, senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência pela iniciativa de ter reunido os jornalistas do Estado do Acre no dia de ontem e, neste momento, ter aproveitado a abertura dos trabalhos para fazer a saudação, porque é essa a razão que me traz à tribuna nesse momento, senhor presidente, tratar do dia hoje, o dia em que comemoramos o Dia Nacional do Jornalista, uma data que foi instituída pela ABI, Associação Brasileira de Imprensa, em homenagem a Líbero Badaró, que foi assassinado, teria sido assassinado a mando do imperador Dom Pedro I por causa de suas denúncias sobre o abuso de poder que imperava à época. Em que pese, senhor presidente, a lamentável circunstância histórica, essa data de hoje, de Dia Nacional do Jornalista, nos remete a uma reflexão sobre a importância desse profissional para o avanço da nossa democracia e a construção de um país desenvolvido economicamente e mais justo no campo social. Para isso, a formação profissional da categoria exerce um importante papel. Nesse sentido, eu quero, neste momento e nessa data, destacar a luta que vem sendo desenvolvida pelos profissionais jornalistas do Brasil inteiro, homens e mulheres, através da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, e seus 31 sindicatos de jornalistas filiados, na defesa do jornalismo e da regulamentação da profissão de jornalista, porque o jornalismo, senhor presidente, é um bem público essencial à democracia e não existe, quero dizer aqui da minha concordância com a FENAGE, que expressa o pensamento da categoria, que não existe jornalismo sem o profissional jornalista. Há no país, senhor presidente, uma ação permanente, desenvolvida, patrocinada pelos grandes grupos de comunicação que tentam desqualificar o jornalismo, que tentam confundir propositadamente a produção da informação jornalística com o entretenimento, ficção e mera opinião. Igualmente, a categoria dos jornalistas vem sofrendo ataques à sua constituição e organização. O jornalismo não é uma simples atividade que pode ser exercida por qualquer um, por qualquer cidadão ou por qualquer cidadã, independentemente de qualificação profissional. O jornalismo é uma forma de produção de conhecimento sobre a realidade social e requer prévios conhecimentos teóricos e metodológicos que fundamentam o conhecimento produzido. Por isso, senhor presidente, é que, mais uma vez, nessa data, no Dia Nacional do Jornalista, eu volto à tribuna para expressar o nosso mais irrestrito apoio à luta pela aprovação da proposta de emenda constitucional número 206, que restitui a exigência da formação de nível superior específica para o exercício da profissão. E eu falo nós, senhor presidente, porque essa é uma opinião e uma posição já deliberada, fechada pela bancada de meu partido, do Partido Comunista do Brasil. A matéria já foi aprovada por essa Casa com uma ampla maioria de voto dos senhores senadores e senhoras senadoras. Foram 60 votos favoráveis contra somente 4 votos contrários. E essa votação ocorreu no dia 7 de agosto do ano de 2012. Essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, que é conhecida no Brasil inteiro como a PEC do diploma dos jornalistas, está na pauta da Câmara dos Deputados e prevista para ir à votação em primeiro turno nesta terça-feira, dia 7 de abril, que é o Dia do Jornalista. E eu espero, há pouco conversávamos, eu e o senador Lindbergh, a respeito da matéria que está pautada no dia de hoje também na Câmara dos Deputados, que é a matéria que trata da terceirização dos trabalhadores, que ao invés de votar a terceirização hoje, que aquela Casa, que o conjunto dos deputados e deputadas façam uma homenagem histórica significativa ao conjunto desses profissionais que são jornalistas, votando hoje e aprovando a PEC 206, porque é muito importante, senhor presidente. E no dia de hoje, em decorrência dessa importante matéria que está pautada, a Federação Nacional de Jornalistas e o sindicato da categoria de todo o país estão mobilizados e fazem manifestações no Brasil inteiro e aqui no Congresso Nacional,
pedindo a votação dessa tão importante matéria. Em alguns estados, sindicalistas e estudantes de jornalismo preparam vigílias para acompanhar a sessão da Câmara dos Deputados dessa tarde, como também fazem movimentos solicitando o comparecimento dos parlamentares no plenário e mobilizando os parlamentares através da internet, das redes sociais, através de ligações telefônicas. E, senhor presidente, por que será que é importante um projeto de emenda constitucional que trate da profissão de jornalista? Isso é necessário, se fez necessário, exatamente pelo fato de que o Supremo Tribunal Federal, o STF, ao julgar o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal de São Paulo e pelo Sindicato das Empresas de Comunicação, entendeu que o inciso 5 do artigo 4º do Decreto-Lei 972 de 1969, que regulamenta a profissão de jornalista, não teria sido e não foi recepcionado pela Constituição Federal. O principal argumento dos ministros para derrubar a exigência do diploma, portanto, para o exercício do jornalismo no país foi a liberdade de expressão garantida pela Constituição Federal. Uma interpretação constitucional, senhor presidente, realizada pelo Supremo Tribunal Federal, somente pode ser alterada por outra interpretação dele próprio ou por uma alteração da Constituição por meio de emenda, e desde que tal alteração não seja de matéria incerta em cláusula pétrea. Como não há nenhuma previsão de uma revisão do julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal, não houve outra e não há outra alternativa que não fosse a iniciativa de alterar a Constituição para nela deixar expresso que o exercício da profissão de jornalista depende de graduação superior em comunicação social, jornalismo, e que essa exigência não entra em conflito com o direito à liberdade de expressão. Aí, senhor presidente, uma outra pergunta poderia ser feita. Mas a exigência do diploma para jornalistas fere efetivamente a liberdade de expressão? De jeito nenhum, senhor presidente. Nós temos o entendimento que a exigência do diploma para o exercício da profissão de jornalista não restringe a liberdade de expressão. Liberdade de expressão é o direito individual de cada cidadão ou cidadã de expressar livremente seus pensamentos, ideias e opiniões. O cidadão e a cidadã têm este direito assegurado em sua vida cotidiana, no desempenho de qualquer atividade e em qualquer ambiente social. O papel dos jornalistas é o de buscar a diversidade e a pluralidade de opiniões, garantindo com o seu trabalho a expressão dos indivíduos e dos grupos sociais constituídos e permitindo que a sociedade forme juízo sobre os mais diversos assuntos de interesse público. É possível, portanto, afirmar que os ministros do Supremo Tribunal Federal tomaram uma decisão histórica sobre o jornalismo e sua prática no Brasil, com base, repito, numa ideia equivocada de que é o jornalismo, o de mera expressão da opinião do próprio jornalista. Ainda que exista o gênero jornalismo opinativo, o jornalismo não representa a expressão da opinião de determinados cidadãos ou cidadãs. Pelo contrário, o jornalismo é a apuração e difusão dos fatos e ideias de interesse público, para que o público possa constituir seu juízo e agir em sociedade, exercendo o seu pleno direito à cidadania. Ou seja, a exigência do diploma de jornalista para esses profissionais não tolhe a opinião de quem quer que seja, porque os meios de comunicação continuam abertos para expressar a opinião de quem quer que seja. Muitos são os articulistas, parlamentares, médicos, pessoas que escrevem suas opiniões e suas opiniões são publicadas pelo meio de comunicação. Portanto, os jornalistas brasileiros entendem que a regulamentação da profissão é e atende o interesse público. Difunde-se no Brasil e no mundo a ideia de que estabelecer regras de acesso à profissão de jornalista é restringir a liberdade de expressão, o que é uma opinião, no nosso entendimento, que falseia e que
e que não mostra claramente a realidade dos fatos. Portanto, nessa data, e fazendo minhas homenagens aos jornalistas, quero dizer que não estou aqui na torcida somente, mas deverei ir daqui a pouco à Câmara dos Deputados para ajudar na mobilização para que a matéria seja... Senhor presidente. Vamos lá e vamos ajudar naquilo que for possível para que a matéria seja aprovada no dia de hoje e aí sim possamos comemorar o Dia do Jornalista, dando a eles isso a que eles esperam por tanto tempo, senadora Fátima. Muito obrigada.